Ótimo dia a todos. A aula de hoje é sobre resistores e nós vamos falar sobre alguns fenômenos que caracterizam esse estudo, como o efeito Joule, falar da propriedade dos materiais que são destinados a cumprirem o comportamento de resistor, que é a resistência elétrica, e vamos fazer o enunciado da primeira lei de Ohm. Acompanhe aqui, por favor. O efeito Joule é um fenômeno físico que foi observado quando as cargas elétricas no condutor, elas têm resistência para fluírem, elas geram calor. E o material elétrico, que tem características de suportarem temperaturas maiores, sem se romperem, que são os condutores com alta resistência, eles cumprem bem esse papel de dificultar o fluxo de carga, de dificultar a passagem da corrente elétrica. Então, quando nós observamos o efeito Joule, que é a transformação da energia elétrica em energia de calor, nós temos junto com esse fenômeno a propriedade desse condutor, que é a resistência elétrica. Ohm foi o estudioso de nascimento de 1787 e até 1854, que observou que o condutor que transforma a energia elétrica em energia térmica, ele tem a propriedade de, conforme o comprimento e a espessura desse material, ele gerar essa propriedade de resistência elétrica com o efeito Joule mais importante, porque através desse estudo ele pôde classificar materiais, ele pôde observar a diferença entre materiais, o que seria um bom resistor e o que seria um não bom resistor, conforme essas propriedades do material. Suportar a temperatura alta sem se romper. E as dimensões dele de comprimento e espessura apropriada para uma determinada quantidade de corrente ou fluxo de carga. Então, dependendo da temperatura que suporta e do comprimento e da espessura, ele observou que a diferença de potencial, a razão da diferença de potencial e da corrente elétrica, em alguns materiais ela tinha comportamento constante. E esse valor desse material foi chamado de resistência. Então, passou-se a conhecer essa propriedade física, né, que é a resistência elétrica de materiais. E que a gente hoje aplica muito na produção da resistência de chuveiros, ferros elétricos, secador de cabelo, chapinha, etc., forno elétrico e tudo mais. E fusíveis, que são também quando produzidos a partir do princípio de resistores. Então, na definição dessa constante, desses materiais que tinham esse comportamento observado por Ohm, e esses materiais ficaram conhecidos como resistores ohmicos. Por quê? Se aumentava a diferença de potencial, se aumentava a corrente elétrica, ainda assim, nessa proporção, ficava constante a resistência, porque a corrente e a diferença de potencial alteravam de forma constante. E num circuito, numa representação gráfica,
O resistor, ele apresenta desenhado dessa forma ou assim. E você tem que a diferença de potencial, nós já estudamos, é o volt, no sistema internacional, e a corrente elétrica, nós já estudamos também, que é o ampere. E essa resistência elétrica, em homenagem a esse ohm, ela é a unidade ohm, e representado por essa ferradurinha aqui, que é um ômega, né? Então, quando a gente tem um resistor ômico, você tem graficamente essa linha que vem da origem, é uma reta, e proporcionalmente você aumenta o valor da diferença de potencial, aumenta a corrente. Aumenta de novo a diferença de potencial, a corrente aumenta também. Esse comportamento é típico de resistor ômico. E essa resistência é sempre constante para o material específico. Então, a lei de Ohm, ela pode, além de ser compreendida com essas proporções constantes, ela pode também ser lida, que é muito conhecida como a diferença de potencial. Aí a gente pega a corrente, multiplica a resistência, genericamente escreve dessa forma. A diferença de potencial é a resistência vezes a corrente elétrica. Nós vamos fazer aqui 3 exemplos. Vou fazer o primeiro nessa posição aqui. E é muito importante entender esse fenômeno físico do efeito Joule, que é pela dificuldade da corrente passar e gera calor. Então, quando a gente usa um resistor, nós estamos aproveitando essa propriedade, esse fenômeno físico e essa propriedade da resistência elétrica. Então, esse exemplo 1, nós vamos resolver aqui, ele diz o seguinte: um resistor tem resistência de 5 ohms. Então, a grandeza física de resistência é 5 ohms. E é percorrido por uma corrente elétrica de 4 amperes. Ele pergunta qual que é a diferença de potencial nos seus terminais. Então, aqui, essa resistência, por esse exemplo aí, ela está sendo escrita que é 5 ohms, né? E passa aí uma corrente de 4 amperes. Então, esquematicamente seria isso. E lógico que esse sistema estaria associado aí a um gerador, tipo uma pilha, a bateria, né? E a corrente circulando aí. Depois nós vamos estudar o gerador também. Então, para essa situação, essa diferença de potencial U vai ser a resistência vezes a corrente elétrica. E então, é 5 que multiplica 4. O U aqui, então, é de 20 volts. Então, esse primeiro exemplo é rápido, simples. E esse estudo, ele é um estudo bacana, porque nós já estamos aqui trabalhando equipamentos que são de uso diário nosso, como nós dissemos aqui no exemplo, né? Secador de cabelo, forninho elétrico, chapinha. Aí, esse exemplo 2 questiona o seguinte: a curva característica de um resistor mantido a temperatura constante é dada a seguir por esse gráfico. A letra A, então o que a gente vê aqui? Um gráfico que começa na origem, é uma linha reta. Então, aqui nós temos a diferença de potencial e a corrente elétrica, volts e ampere. Ele pergunta, pode afirmar que o resistor é ômico? Sim, podemos afirmar que o resistor é ômico. Baseado em quê? Baseado na estrutura gráfica. Porque nós temos aqui a informação da diferença de potencial, da corrente elétrica, e vemos que o gráfico inicia na origem, então 0 de corrente, então não está passando corrente, não tem diferença de potencial, 0 de diferença de potencial. E é uma linha reta. Então, sim,
sem o gráfico tem origem zero, no zero e é reta. Então, é um gráfico compatível com a observação de Ohm, né? A resistência, nesse caso, ela se torna constante. Qual que é o valor da resistência elétrica? A resistência elétrica, pela primeira lei de Ohm, é a diferença de potencial dividido pela corrente. Então, aqui a diferença de potencial foi 80 e a corrente foi de 20. Então, a resistência, 20 dividido 80 por 20, vai ser de 4 ohms. Então, resistência de 4 ohms. E nós temos ainda um terceiro exemplo, certo? Nós vamos resolver aqui, que diz o seguinte: a curva característica de um resistor é dada a seguir. Então, veja bem, aqui o zero, né? Quando a corrente está passando 2, nós temos a diferença de potencial 10, a diferença de potencial vai para 18, e aí tem uma corrente aqui que nós não sabemos. A gente tem que expressar aqui o significado da primeira lei de Ohm. Para esse U1 e essa corrente 1, nós temos o U2 e a corrente I2. Então, veja bem, se eu tenho U1 e 1, então eu escrevo aqui 10 e aqui eu escrevo 2. O U2 é 18 e aqui eu não tenho informação do I2, eu deixo representado por I2. Então, o I2 vai multiplicar aqui o 10, vai ser igual a 2 vezes 18. Então, o I2, que é essa corrente desconhecida, vai ser 36 dividido pelo 10, que multiplica aqui, ó, passa dividindo. Então, a corrente 2 desconhecida é 3,6 amperes. Então, nesse exercício, ele pede para calcular esse I2. Então, tá tranquilo. Então, por hoje, é isso que a gente queria apresentar. Um ótimo dia a todos. E não se esqueçam de buscar os exercícios que avaliam essa aula.